Olá, seja muito bem-vindo nessa aula de conhecimento técnico-científico. Nessa aula eu vou te mostrar como que a gente aumenta o nosso conhecimento e faz com que a gente cada dia tenha mais embasamento científico naquilo que a gente propõe fazer, tá bom? Bom, nessa aula você vai entender o que significa qualis de uma revista, o que é CAPS. Você vai ver sobre a hierarquia das evidências científicas. Eu me lembro quando eu me formei em 2002, depois fui fazer ortodontia em 2006, e tanto que era difícil da gente ter acesso aos artigos científicos. Naquela época, para fazer ortodontia, você precisava fazer uma prova em inglês, né? Eu era formado já 2 vezes, eu tinha que revalidar porque vence, né? Eu lembro que a dificuldade era muito grande, então a gente não encontrava os artigos. E quando encontrava, tinha acesso aos artigos, os artigos eram em inglês, então a gente tinha que ter um domínio, né, na língua inglesa. Então eu lembro que eu tive que fazer prova de inglês. Era bem difícil de entrar no curso de especialização em ortodontia. E hoje, com a internet, houve uma democratização do conhecimento, né, dos artigos. Hoje é muito tranquilo de você ter acesso a milhares e milhares de artigos. E hoje a grande dificuldade que eu vejo no aluno é que, como tem uma overdose de informação, às vezes agora inverteu a situação, onde antes era difícil de ter acesso, né, era muito escasso. Então quando você tinha, você aproveitava e se agarrava naquilo. Agora, quando a gente tem muita informação, essa overdose de informação, o aluno fica perdido, ele não sabe qual artigo que tem uma evidência científica forte. E eu vou mostrar para vocês como que quais os conceitos de qualis, por que a revista Qualis A e Qualis B, o que significa, o que a gente tem que procurar dentro de uma pesquisa, quais são os sites confiáveis que tem. A gente vai passar um PDF para você com uma lista de sites confiáveis, né? Então, vamos para a aula. Então, quando você vai fazer um artigo científico, você vai colher dados, vai colher informações, vai conectar os dados com as informações e vai gerar um conhecimento, né? E esse conhecimento pode ser uma estatística, pode ser um resultado, pode ser uma discussão. Então, é importante entender que quando você colhe dados, informações, gera um conhecimento, ele é diferente de sabedoria. Dependente do seu credo, da sua religião, na Bíblia diz o seguinte, que o homem mais sábio que já existiu e rico é o rei Salomão. Então, quando o pai dele morreu, o rei Davi, Deus apareceu para o rei Salomão e perguntou para ele: Salomão, pede o que você quiser e eu te darei. Salomão, ele não quis terras, não quis joias, né? Ele não queria nada. A única coisa que ele pediu para Deus foi sabedoria. Então eu quero deixar essa reflexão para você. Por quê? Porque você vai ganhar muita informação, muito conhecimento. Mas sabedoria você tem que pedir para o Criador. Sexta-feira agora fui fazer uma rinomodelação de um paciente que eu coloquei aparelho há muitos anos atrás, uns 6 anos atrás eu tirei o aparelho dele. E na ortodontia eu desenvolvi uma contenção fixa que eu coloco na parte superior, porque geralmente os ortodontistas colocam uma placa removível, né? E essa placa o paciente perde, quebra, e quando o dente na frente entorta, a procura para recolocar o aparelho é muito maior, porque quando entorta o dente superior, anterior, os dentinhos da frente, o que acontece? Incomoda muito mais quando é na parte inferior. Então a gente não tinha um mecanismo fixo, igual tem na contenção fixa no arco inferior. E aí eu desenvolvi então a contençãozinha superior, e depois de 6 anos esse paciente me procurou porque a contenção havia descolado. E ele chegou e falou: ô doutor, você está trabalhando com harmonização agora, né? Eu já fiz 3 cirurgias plásticas no meu nariz.
e não tá do jeito que eu quero. Aí eu avaliei, realmente o narizinho dele estava para baixo, e eu peguei e falei para ele, olha, tem uma solução simples e bastante segura. A gente coloca um fiozinho liso de polidioxanona, tá? E a gente amarra. Quando a gente amarra, a gente escolhe a inclinação que a gente quer o nariz. Só que dura 1 ano. Depois de 1 ano você tem que refazer. E ele topou fazer. E já era o meu último paciente agora na sexta-feira, e ele já estava à noite, já era umas 7 horas, ele falou, dá para fazer agora, doutor? Porque o que puder fazer para melhorar o meu nariz, eu topo. Aí a gente fechou um plano de tratamento, R$10.000. Por quê? Porque eu também coloquei para a gente projetar a maçãzinha do rosto, né? Quando a gente projeta a maçã do rosto no nariz, que é muito grande, dá uma ilusão de ótica, de que o nariz ele é menor. Então a gente fez um pacotezinho de passar o fio, fazer a rinomodelação com o fio e fazer a projeção do malar. E aí eu tô ali, falei, não, então vamos fazer que é tranquilo, tá? Quando a gente vai fazer no nariz, que já foi feito cirurgia plástica, a anatomia modifica. Então lá dentro a gente está pisando em casca de ovos, a gente não sabe o que a gente está passando ali. Então a gente tem que ter uma cautela muito maior. Na verdade é até contraindicado passar o fio, mas como a gente já vem fazendo, tem uma experiência, acaba que a gente mostra para o paciente, né, os prós e os contras. Eu expliquei para ele que poderia acontecer no meio do caminho da gente não conseguir e a gente tem que interromper a cirurgia. Ele topou o desafio e assinou os termos de consentimento livre esclarecido, contrato, tudo bem falado, tudo bem escrito. E a gente começou então a fazer. A gente usa uma agulha, chama Raverdan ou Raverdim, e aí a gente transfixa aqui em cima, passa o fio, depois a gente pesca ele aqui embaixo, passa o Raverdan e busca o fio lá em cima e traz ele aqui embaixo e aí a gente amarra o nariz. Só que quando eu estava chegando aqui no ponto de sair com a agulha, ele travou, não ia mais. E nessa hora eu pedi sabedoria para o nosso Criador. Então ele disse para mim, por que você não tenta com a cânula? Cria um trajeto com a cânula, porque a ponta é romba, porque a ponta do Raverdan, eu mandei fazer essa agulha e ela é mais cortante, então é perigosa. E por que você não usa então uma cânula? E eu fui lá, tirei a agulha de Raverdan, comecei a passar a cânula. E à medida que eu fui passando a cânula, ela foi passando com tranquilidade, foi abrindo o acesso, chegou na onde que tinha que chegar, eu removi ela e fui com a agulha de Raverdan. Então deu certo, graças a Deus, tivemos sucesso nesse caso, graças à sabedoria que o Criador nos permitiu ter acesso, certo? Então, já dizia na Bíblia, em Provérbios 2, versículo 6, que é o provérbio mais falado da Bíblia. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento, em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Bom, então para você buscar informação, buscar conhecimento, você pode usar artigos científicos, livros, revistas, mas o que tem mais evidência científica forte são os artigos científicos publicados em revistas Qualia ou Qualis B. A revista Qualis A é quando ela tem reconhecimento internacional. A Qualis B1 e 2 já é um reconhecimento nacional. Tá? Aí depois a gente tem a Qualis 3, 4 e 5, que já é mais fraco, e o Qualis C, que já não tem evidência científica. Então a gente busca sempre artigos científicos publicados em revistas Qualis A e Qualis B 1 e 2. Então nós vamos focar hoje nos artigos científicos e eu vou mostrar para você na prática. A gente vai acessar alguns sites e vou mostrar para você como que a gente faz alguns critérios para fazer uma busca que realmente dê credibilidade. Então eu vou mostrar para você como que é a hierarquia da evidência científica. Então aqui existe uma pirâmide, onde a base da pirâmide, tá, é onde tem o primeiro grau de evidência científica, é o grau mais fraco. Tá? Geralmente é quando você ouve um expert falando
né? Uma pessoa que você já conhece, que tem autoridade no mercado, está ouvindo ele passar a informação e aí você toma aquilo ali como uma evidência científica. E à medida que você vai subindo esses degraus, subindo a pirâmide, vai aumentando a evidência científica. Tá? Então o segundo grau é quando a pessoa faz um estudo de caso clínico, né? E aí ela começa a reproduzir isso em vários casos clínicos. Então tem 5, 6, 10 casos clínicos mostrando aquele resultado. Aumenta então a evidência científica. E à medida que você vai subindo, o quinto grau, por exemplo, é quando você tem já um grupo controle, um efeito placebo. Então você tem um grupo teste e o grupo controle, para saber se aquilo que você está fazendo está tendo um efeito psicológico, tá? Um efeito placebo, ou se realmente usando aquele método vai haver aquela transformação. E o oitavo grau, que é o último grau, é quando tem uma revisão sistemática de ensaio clínico aleatório. Ou seja, você vai fazer uma revisão da literatura com vários artigos na internet, tá? Publicado em revistas, né? Com Qualis A, Qualis B1 e B2, e você vai fazer essa revisão sistemática onde foi usado um ensaio clínico aleatório, também chamado de randomizado. O que é isso? É quando, por exemplo, em 2.000 casos, você pega aleatoriamente 10 casos. Então foi randomizado. E aí você consegue ter uma evidência científica maior. Mesmo ele tendo uma meta-análise ou não. O que é uma meta-análise? É quando você faz... está relacionado com as estatísticas, né? Então, mesmo que aquela pesquisa tenha ou não estatísticas, feita em cima daquele estudo, não influencia, tá? O que vai influenciar é essa revisão sistemática de vários artigos publicados falando sobre o mesmo assunto, tá certo? Então a gente procura preconizar sempre os artigos que estejam aí no último grau. E aí você começa a ver vários vídeos no YouTube, né? Pessoas falando de experiências pessoais, intuições, instintos paternais, alguém que conhece e falou aquilo, que leu em algum blog, leu em algum livro, né? Opiniões de gurus. Então tudo isso não tem evidência científica, tá certo? Então a evidência científica ela é baseada nessa pirâmide que eu acabei de mostrar para você. E agora eu vou mostrar alguns sites de tradicionais de pesquisa, tá? Então nós temos a Cielo, o CAPES, nós temos o Google Acadêmico, que é bem interessante. Nele você consegue montar a biblioteca, colocar os artigos que você vai achando e vai colocando em pastas específicas. Tá? Você tem o PubMed, tem a revista Science, que é da Elsevier, que eu gosto muito. E aí, algumas dicas importantes na hora de você fazer essa pesquisa. Tá? Então, primeiro é buscar sites confiáveis, que tenham revistas indexadas, né, em Qualis A, em Qualis B, tipo 1 e 2. Depois é buscar essas revistas, né, que tenham essa indexação Qualis A ou Qualis B1 e 2. E a gente dá sempre preferência em artigos mais atuais, que tenham menos de 10 anos de publicação, porque você vai perceber que tudo vai mudando, né, vai quebrando-se paradigmas. E aí é importante você sempre buscar fontes mais atuais. Autores renomados, você vai começar a se identificar, né? Você vai criando esse olhar clínico à medida que você vai lendo os artigos, vai familiarizando com os autores, porque tem gente que adora publicar, que adora fazer pesquisa científica. Então você vai ver que tem pessoas, por exemplo, o Guilherme Jansson, que é da ortodontia, que até faleceu recentemente, estava fazendo uma pesquisa aqui, ele tem mais de 600 artigos publicados. Palavra-chave, às vezes você vai colocar uma palavra-chave em português, e eu vou te mostrar na prática que quando você usa a palavra em inglês, você tem uma busca muito maior. Por quê? Porque a língua falada, né, você tem muito mais artigos publicados em todo o mundo. Então, um dos grandes segredinhos é você sempre usar a palavra em inglês. Tá?